Dilatação de sólidos e líquidos. Encerramento da termologia, parte 4. O assunto dilatação, ele é um assunto que a gente coloca na termologia porque a dilatação é vamos dizer assim, é uma das consequências da troca de calor. Né? Quando você dá calor para um corpo, ou quando você tira calor do corpo, além da variação de temperatura, o corpo ele vai sofrer alterações nas suas dimensões. Né? Aqui uma ressalva bastante importante da gente fazer logo no começo da aula é que eu estudo dilatação em sólidos e líquidos, não porque os gases não dilatem, muito pelo contrário. A questão é que a dilatação de gases é estudada na parte de gás, quando a gente estuda variação de volume, né? A dilatação de sólidos, ela tem um pormenor, né? Assim como a dilatação de líquidos. E por conta desses pormenores, a gente acaba estudando elas em separado, beleza? Bom, qual que é o roteiro da aula? Vamos lá. Aqui. Vamos falar de dilatação de maneira geral e diferenciar, né, os tipos de dilatação, a dilatação superficial, a dilatação linear, a dilatação volumétrica, aplicar essa situação nas equações, tá? Que seriam os itens 1, 2 e 3, basicamente. O item 4 se refere à dilatação de líquidos, a gente vai falar um pouquinho sobre a dilatação de líquidos, porque tem uma coisinha a mais aqui, uma cerejinha no bolo, e depois a gente faz o exercício de sala. Vocês vão perceber no material, devem ter visto já, que acho que essa é a aula que nós vamos fazer menos exercícios, justamente em função da pouca importância do assunto. Tem exercícios de casa, vocês podem treinar depois, mas vocês vão perceber que os exercícios não mudam muito o roteiro. Então, se você faz uma meia dúzia ali, você já está bem municiado para a prova, tá bom? Bom, vamos lá. A gente trabalha quando vai estudar sólidos a partir de uma situação que é a seguinte. Dilatar, eu posso ter aumento de dimensões, que é o termo dilatar no sentido literal da palavra, né? E a dilatação pode ser negativa. Nesse caso, seria uma contração, né? A gente vai perceber que a maneira de calcular essas dilatações é a mesma. Não importa se a dilatação aumenta as dimensões do sólido ou se ela diminui, tá bom? Qual é a pegada da coisa? Né? A pegada da coisa é a seguinte, eu vou mostrar para vocês 3 objetos, para vocês entenderem a coisa. Então, o primeiro objeto que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é essa caneta, a qual eu escrevo na minha mesa, digitalizadora, tá aqui, beleza? Então, esse aqui é um objeto que, teoricamente, pode ser dilatado. Agora, eu vou te mostrar um outro objeto. Ai, não consigo. Aqui, ó. A mesa digitalizadora em si. Tá vendo? A mesa digitalizadora. Ela também é um objeto que pode ser dilatado. Beleza? Terceiro objeto. O mouse. Também pode ser dilatado. Esses objetos, embora sejam objetos que podem ser dilatados, quando sofrerem dilatações, nós vamos observar uma situação particular de cada um deles. Por exemplo, é claro que a caneta ela tem 3 dimensões. É claro que ela tem 3 dimensões. No entanto, uma das dimensões é muito maior do que as outras. Você concorda que essa caneta ela tem um comprimento muito maior do que ela tem de altura e de profundidade? Então, embora ela seja um objeto de 3 dimensões, quando esse tipo de coisa sofre dilatação, nós vamos perceber que a dilatação vai acontecer de maneira mais significativa apenas no comprimento. Ela vai dilatar em altura, ela vai dilatar em profundidade. Porém, o comprimento é a dimensão que mais vai sofrer o efeito. De tal maneira que a gente vai calcular apenas a dilatação do comprimento, que é o que a gente vai chamar, vocês estão vendo aqui, ó, de dilatação linear. Então, o corpo ele sofre dilatação
linear sempre que uma das dimensões for muito maior do que as outras. Então, a gente está falando aqui de fios, nós estamos falando de um caso que aparece com bastante frequência, né? Trilho de trem. Os trilhos de trem são objetos que têm um comprimento muito maior do que as outras duas dimensões, então a gente vai calcular apenas uma dilatação em uma dimensão, tá bom? Agora, trocando de objeto, a minha mesa digitalizadora, aqui ó, a minha mesa digitalizadora, ela é um objeto que tem 3 dimensões também. Tem uma altura, tem uma largura e tem uma profundidade. Só que a altura dela é tão pequenininha que as outras duas dimensões vão sofrer uma dilatação muito mais significativa. Então, a gente vai trabalhar com objetos como esse tipo, pensando numa dilatação em 2 dimensões. É basicamente isso, tá? E uma terceira situação, que aí eu poderia colocar o mouse, né, como exemplo, é a situação em que o objeto ele tem 3 dimensões meio que parecidas, em termos de tamanho. Não há uma dimensão que, vamos dizer assim, destoe das outras dimensões. Então, quando esse objeto dilata, ele dilata as 3. Eu vou calcular uma dilatação tridimensional, tá bom? Então, o cuidado com os exercícios é mais nessa linha. Olha, o que eu estou dilatando? Né? A gente trabalha com situações bem características mesmo, né? A história da placa, da chapa, a história dos trilhos, a história de um cubo, tá? Enfim, beleza? E aí vocês vão perceber que do ponto de vista matemático mesmo, essas dilatações a gente vai tratar de maneira muito parecida, tá certo? Beleza, até aqui? Tranquilo, né? Beleza, então vamos lá. Aqui eu tenho 3 exemplos, ó. São figurinhas, tá? Só para a gente ilustrar. O fio. Então, as 3 dimensões vão dilatar, né? Mas qual que é a dimensão mais dilatável, né? Eu usei essa palavra no slide anterior, né? Em aspas. Qual que seria a dimensão mais dilatável? A do comprimento. Então, você vai trabalhar com dilatação linear para ele, tá? Quando eu falo assim, você vai trabalhar com a dilatação linear, o que eu estou querendo dizer, gente, é que você vai usar a equação específica para dilatação linear. Aí você tem na figura do meio uma lâmina de barbear, que é um objeto de 3 dimensões, evidentemente, mas 2 são muito maiores. Então aqui você está falando de dilatação superficial. E aqui você tem a dilatação volumétrica, tá? A dilatação volumétrica é a única que se aplica também para líquido, tá bom? Líquido não tem dilatação linear. Quando o líquido dilata, ele dilata para tudo quanto é lado. Não tem isso não, beleza? Bom, vamos então para a parte de burocrática, né? Vamos lá. Peraí. Opa, aqui. Bom, algumas coisas são. O que eu vou contar aqui, na verdade, vai servir não só para dilatação linear, ela vai servir para todas. Mas, como é a primeira vez que eu estou trabalhando, a gente precisa fazer um comentáriozinho introdutório. Tudo que eu vou contar para vocês aqui, né, ou seja, as fórmulas, elas foram obtidas de maneira experimental. Então, eu vou para o laboratório e analiso um objeto que vai dilatar. E qual é o objetivo dessa análise? É tentar entender quais são os fatores que interferem na dilatação. Então, se um corpo dilata mais ou menos, isso vai depender basicamente do quê? Que tipo de coisas vão governar? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Peraí. Peraí. Eu vou escrever assim, ó. De maneira geral, vírgula, toda dilatação dependerá
D? São 3 fatores, gente. O primeiro fator, que é o mais óbvio deles, é da variação de temperatura do corpo. Então, quer dizer, quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação que o corpo vai sofrer, tá? Beleza. Tá. Agora, outra questão importante da gente pensar é assim. Quando você esquenta um corpo, por que há dilatação, de maneira geral? Porque as moléculas vão se agitar mais, aquilo vai fazer com que o sistema, as interações moleculares comecem a diminuir um pouco, e as moléculas tendem a se afastar. Só que esse afastamento acontece com todas as moléculas do corpo. Não é só uma parte que se afasta. Qual a consequência disso, né? Se a dilatação ocorre em todo o corpo, o que a gente pensa? Quanto maior o tamanho do corpo, mais moléculas tem para se agitar. Portanto, ele dilata mais. Ou seja, a dilatação ela vai depender da dimensão inicial do corpo. Tá? Então, ela depende das dimensões do corpo. Então, quer dizer, o que eu estou propondo para vocês aqui? Eu estou propondo a seguinte situação. Pega 2 corpos, um pequenininho e um maior. Esquenta os dois a mesma variação de temperatura. O corpo que é maior dilata mais do que aquele que é menor, mesmo tendo a mesma variação de temperatura. É isso que eu estou dizendo. Tá? Então, depende das dimensões do corpo. E a terceira coisa, que também é uma coisa que faz muito sentido, né, da gente considerar, seria o tipo de material. O tipo de material. Tá? Tudo isso aqui vai causar dilatação. Tá? Aí, o que você tem que entender? Ó? Quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação. Né? Quanto maior a dimensão do corpo, maior a dilatação. E o tipo de material vai ser expresso a partir de um número. Né? O alumínio vai dilatar de um jeito, o cobre vai dilatar de outro, o concreto vai dilatar de outro jeito e assim por diante, né? Então, a influência do material ela vai aparecer na fórmula, na forma de um coeficiente. De dilatação. Que vai ser expresso para cada substância um valor diferente. Tudo bem? Bom, tudo isso vem para uma fórmula. Tudo isso vem para uma fórmula. Então, agora, eu vou aplicar essa ideia na dilatação linear. Aqui na nossa figura, a dilatação linear é representada por ΔL. ΔL. Tá bom? Então, o ΔL, que é a variação de comprimento, que é efetivamente a dilatação, tá? Ela é igual ao comprimento inicial. Então, é aí que entra a parte das dimensões do corpo, né? As dimensões do corpo, vezes um número, que nós vamos representar aqui pela letra alfa, que é o coeficiente de dilatação, multiplicado pela variação de temperatura. Aqui. Prontinho. Tá? Acabou. Isso aqui é a fórmula. Tá? Notem algumas coisas que eu queria comentar, que é o seguinte. Se você quiser, dependendo do exercício, né, que ele vai te perguntar, ele pode pedir para você calcular a dilatação propriamente dita, né? Ou ele pode, por exemplo, pedir para você calcular o comprimento final da barra,
né? A gente pode entender que o comprimento, que o ΔL, se você quiser abrir um pouquinho essa fórmula, tá? É só uma dica, não é que você tenha que decorar a fórmula assim. É considerar que isso aqui é L menos L0 igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, certo? Passa o L0 para a direita, e aí você tem a seguinte conta, L igual a L0 mais L0 vezes alfa vezes Δθ. Tá? Se quiser, pode deixar assim, ou em algumas apostilas aparece, quando ela está mais desenvolvida, você pega isso aqui, ó, o L0 aqui dos dois, aqui, ó, e tira em evidência. Então você pode dizer o seguinte, ó, que L é igual a L0 vezes 1 mais alfa Δθ. Então você pode igual, a gente costuma usar mais ela assim, ó, tá? Mas saiba que você quiser, você pode abrir ela dessa maneira que a gente está vendo aqui no finalzinho, tá? Beleza? Bom, depois eu vou comentar com vocês uma coisa sobre essa fórmula, que eu acho que ela é bem legal de enxergar. Depois que você enxerga isso, você entende algumas outras coisas. O que eu queria comentar também a respeito do que eu tô dessa dilatação? Eu quero mostrar para vocês uma tabela para a gente olhar a ordem de grandeza desse coeficiente de dilatação. Porque veja o seguinte, gente. A dilatação ela depende de 3 valores, certo? L0, alfa e Δθ. O L0 ele depende da substância. Ele depende da substância, certo? O coeficiente de dilatação. Então, no final das contas, se esse valor é alto, aquela substância vai dilatar mais. Só que quando a gente olha para a tabela, você vai observar que essas dilatações são muito pequenas. E aí só entendendo o seguinte, né? Quando eu falo muito pequenas, eu não estou dizendo que elas têm que ser desconsideradas, tá? Porque quando a gente vai fazer, quando os projetos de engenharia são feitos, em vários momentos eu tenho que considerar dilatações de coisas, né? Então, quando você vai fazer junta de ponte, né? Aquelas juntas que mantêm os blocos das pontes próximos, né? Então, você tem que considerar esse tipo de situação. Dilatação de concreto, tá? Aqui está a tabela, ó. Aqui está a tabela. Essa é a tabela. Olha como os valores, eles são... Aqui, obviamente, nós estamos falando de sólidos, né? Ó, são coisas sólidas, tá vendo? Alumínio, latão, cobre, ouro, aço, vidro e pirex. O que a gente observa é que esses coeficientes, eles são muito pequenos. Muito pequenos. Quer dizer, para você fazer uma dilatação de tipo 1 centímetro, são condições bem específicas, né? Ou a coisa é muito grande, ou a dilatação aconteceu por conta de uma variação de temperatura muito grande, mas em geral as coisas dilatam, gente, milímetros. Milímetros, tá? Não chega nem a centímetros a coisa, tá? Beleza? E chamar atenção para a unidade. Grau Celsius a menos 1. Unidade. Por grau Celsius, né? O coeficiente de dilatação é expresso em uma unidade por grau Celsius, ou seja, grau Celsius a menos 1. Tananã, por grau Celsius. Tá? E aqui eu coloquei uma frase para a gente tentar entender o que significa isso. Tá? O que significa por grau Celsius? Né? Qual é a interpretação desse número? É a variação do comprimento quando o L0 vale 1 e quando a variação de temperatura for 1 grau Celsius. Então, por exemplo,
Vamos entender o que isso quer dizer. Vamos escolher aqui o coeficiente de dilatação do alumínio. É 23, 10 a menos 6 por grau Celsius. Então, significa o seguinte. Imagina que você pegue uma barra de alumínio com L0, 1 metro. Pronto. Então, ela tem um comprimento inicial, tá? De 1 metro. Aí você dá calor para ela e faz ela variar a temperatura 1 grau Celsius. Só 1 grau Celsius. Então, tipo, se a tua barra tiver 1 metro e você esquentar ela 1 grau Celsius, qual vai ser o ΔL dela? Qual vai ser o ΔL? O ΔL vai ser exatamente o valor que você está vendo aqui, ó. 23, 10 a menos 6 metro por grau Celsius. Agora você entende o que é por grau Celsius, né? Então é o seguinte, o alumínio, ele dilata 23, 10 a menos 6 metro para cada metro quando esquenta cada grau Celsius. É isso. Basicamente é isso. Tá? Então, quer dizer, quanto maior esse número, maior a capacidade que a substância em si tem para sofrer a dilatação. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né, gente? Continuando, então, tá? Bom, se o nosso objeto tem duas dimensões dilatáveis, né? Lembrando que todas dilatam, mas uma delas é muito pequenininha, a gente vai corrigir a fórmula. Só corrigir. A gente vai ter duas dimensões aumentando, né? A base e a altura. Então, a gente vai dizer que o corpo sofre uma variação de superfície. Superficial. A gente vai chamar isso de ΔA. ΔA. Tá bom? O ΔA, gente, é exatamente a mesma coisa da variação de comprimento. Ele vai depender da área inicial. Ele vai depender de um coeficiente que nós vamos chamar de beta. Tá? Esse coeficiente, ele é um coeficiente para dilatação de área. Superficial. Tá? Como a dilatação de superfície ela vai ocorrer em duas dimensões, né, base e altura, o coeficiente de dilatação superficial ele é o dobro do linear. Então, esse aqui é o linear. Faz todo sentido, né? Estamos trabalhando em duas dimensões, então eu multiplico o coeficiente por 2, porque ele está dilatando de um lado e do outro, né? E a variação de temperatura. Tá bom? Nada mais do que isso, gente. É isso aqui. Tá bom? Um caso muito famoso, né, que ilustra um tipo de questão, né, que pode aparecer em vestibular, é uma aplicação desse coeficiente de dilatação para alguns objetos. Para alguns objetos, tá? O caso da lâmina bimetálica, vou mostrar daqui a pouquinho aqui para vocês a história da lâmina bimetálica, tá? Que é usada em ferro de passar roupa. Tá? Deixa eu ver, acho que não sei se é esse próximo slide aqui, deixa eu ver, eu quero passar. Aqui. Depois eu passo da lâmina bimetálica.
Quero passar o da volumétrica primeiro. Aqui. Meio bizarra essa foto, né? Essa obturação feia na boca da pessoa. Aqui nós vamos trabalhar com 3 dimensões. Tá? Aqui eu tenho um corpo que vai dilatar na dimensão X, que vai dilatar na dimensão Y e que vai dilatar na dimensão Z. Então, quer dizer, quando você variar a temperatura do cara, as variações em cada uma das dimensões são consideráveis. Então, a gente tem uma variação de volume. Pronto. Dilatação volumétrica. Em volume. Delta V, super criativo, né? Opa. É igual a V0 vezes. O coeficiente de dilatação de volume, eu vou representar com uma outra letra, que vai ser 3 vezes alfa. Vezes delta θ. Pronto. Tá aqui. Beleza? Lembrando que essas duas fórmulas, né, tanto a do delta A como a do delta θ, do delta V, perdão, elas podem ser transformadas daquele jeito, né? Essa daqui ela ficaria assim, ó. Essa daqui ficaria assim, V igual a V0 vezes 1 mais gama delta θ. Tá? Beleza? Tá. E a outra a mesma coisa, né? E aí uma coisa que eu queria comentar com vocês nessas fórmulas, eu gosto de escrever ela desse jeito aqui, ó, porque ela te permite perceber uma coisa muito curiosa. Ó, chamo a atenção de vocês para esse termo aqui, ó. Esse termo é o termo que vai expressar propriamente a dilatação, né? Ó, quando você pega o gama, o coeficiente, e multiplica pela variação de temperatura, você vai encontrar aqui um número tipo 0,1, 0,2. Então, eu poderia dizer que esse número aqui, ele expressa, no fundo, a porcentagem de dilatação. Né? Então, por exemplo, suponha que essa conta, faz de conta que, exemplo, faz de conta que gama vezes delta θ dê, sei lá, 0,02. Se isso for verdade, você concorda que a conta vai ficar assim, ó? V igual a V0 vezes 1 mais 0,02. Percebe que isso aqui, ó, é um fator que vai aumentar o volume inicial? Que é praticamente a porcentagem. Você pode dizer, por exemplo, que essa conta, ela indica, né, no nosso exemplo aqui em amarelinho, que o volume aumentou 2%. Só que seria 2%, tá? Que seria 100, ó, 1 mais o aumento do volume, que é a dilatação propriamente. Tá? Por isso que é legal de enxergar a fórmula desse jeito. Eu acho que dá uma pegada mais matemática para a coisa, né? Porque aqui não tem muita física envolvida, né? A gente percebe que não tem muito disso. Tá bom? Quero mostrar para vocês, se quiserem tirar print. Podem tirar print. Mostrar para vocês aqui, ó. Aqui. Lâminas bimetálicas, né? Quem já usou um ferro de passar roupa deve ter percebido, esses ferros mais antigões, que nem esse da foto aqui. Se você já usou esse ferro de passar roupa, você deve ter percebido que de tempos em tempos ele desliga. Ele liga, desliga. Liga, desliga. Né? Esse tipo de dispositivo que controla o processo liga-desliga, gente, ele é baseado no princípio da dilatação. Né? Esse dispositivo ele é formado por duas lâminas.
duas laminazinhas. Ó, aqui você tem uma lâmina de latão, ó. E aqui você tem uma lâmina de ímbar. O ímbar é uma liga metálica. Tem cobre, tem uns negócios lá, tá? Acontece o seguinte, essas duas... Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu queria ver se eu tinha uma tabela. Ah, eu não tenho ela aqui. Eu tinha uma tabela, mas eu não sei onde ela está. O que acontece é o seguinte, quando os caras vão montar essa lâmina, qual que é a sacada? Eles colocam o latão e o ímbar, soldam os dois, né? Só que eles têm coeficientes de dilatação diferentes. Então, as lâminas vão dilatar. Elas vão dilatar em duas direções, né? No comprimento e na largura. Então, elas vão fazer isso aqui. Comprimento e largura. Tá? Comprimento e largura. Acontece o seguinte. A dilatação do comprimento ela é bem maior que a da largura. Né? Porque ela é fina. E aí, o que acontece? Como os coeficientes de dilatação são diferentes, esse negócio, ele está lá. Então, ele está... Imagina que você tem um circuito. Deixa eu tentar fazer isso para vocês entenderem. Ó. Vamos supor, você tem aqui um polo positivo e um polo negativo da tomada. Tá bom? Aqui está o circuito. Aí, aqui você coloca a tua lâmina. Então, aqui vai estar a lâmina. Ó. Pronto. Aqui está a nossa lâmina. Tá. Deixa eu apagar um negócio aqui. Eu quero fazer o desenho para vocês entenderem a ideia. Aí eu vou puxar um fio aqui, tá? E vou conectar esse fio em cima da barra, da lâmina. Então o fio ele vem conectado aqui, ó. Aqui. Tá? Só que o resistor tá aqui, ó. Aqui é o ferro. Então isso aqui é o ferro. É o resistor. Fechou? Ah, aí o que acontece? Eu ligo, a corrente começa a circular. Então vamos botar a corrente andando. Só que acontece o seguinte, começa a passar corrente, o sistema começa a esquentar, efeito Joule, certo? Conforme o sistema começa a esquentar, a barra começa a sofrer uma variação de temperatura. Como ela é formada por dois materiais diferentes, um dos materiais vai dilatar mais que o outro. Tá? Aqui a gente observa que a face superior dilatou mais, tá vendo? Ó? O que acontece? Quando a face superior dilata mais, esse comprimento aqui, ó, ele fica maior que o de dentro. Pelo fato dele começar a aumentar mais do que o de dentro, a barra começa a encurvar assim, ó, entortar. Então, o que acontece? Começa a passar corrente, começa a esquentar, a barra encurva. Quando a barra encurva, acontece isso aqui, ó. Agora eu vou mostrar a barra encurvada. Ela encurva. Ela entorta, e quando ela entorta, ela desencosta do fio. Aí o ferro desliga. Aí para de passar corrente. Aí parou de passar corrente, a barra começa a esfriar. Quando ela começa a esfriar, ela volta ao comprimento normal dela. Plá, encosta de novo ali. Aí o ferro liga de novo. Então acaba virando como se fosse um termostato. Né? Esquentou demais. Sabe onde tem isso também? Sabe aquelas grill de tipo George Foreman? Se você ficar ouvindo ela funcionar, de vez em quando ela dá um estalo lá dentro. Ela faz toque. Toque. Esse estalinho é a lâmina dilatando e aí ela desliga. Aí esfria, liga de novo. Aí esquenta, desliga. Aí esfria, liga de novo. E assim a coisa vai caminhando, tá? Naquelas churrasqueirinhas elétricas também tem. Aquelas que é de apartamento. Tudo bem? Então guarda o seguinte. Se a lâmina de cima dilata mais, ela entorta para baixo. Tá? Se a lâmina de baixo dilatar mais, ela entorta para cima.
tá? Ela entorta para o lado oposto ao de quem dilata mais, tá bom? É isso que você tem que guardar na questão. Aqui tem um outro desenho, se quiserem já tirar print aqui. Tem um outro desenho que eu quero mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. E aí depois eu vou mostrar um vídeo, tá? Bem rapidinho, de uma experiência bem interessante. Ó, aqui é aquele caso famoso também que aparece em exercícios, né, da chapa com parafuso. Então aqui você tem uma placa de metal, ó, beleza? E essa placa de metal tem um orifício. Esse orifício vai ser, por exemplo, para colocar um parafuso. Beleza. Mas aí essa placa foi colocada num lugar que esquentou. Então ela foi chumbada, por exemplo, numa superfície, beleza? E aí esquenta o lugar. O que acontece? Conforme a placa, né, começa a aumentar a temperatura, todas as suas dimensões vão dilatar. Então, por exemplo, tá vendo essa dimensão aqui, ó, que tem um comprimento interno aqui de uma circunferência? Esse comprimento interno, ele vai ter que aumentar. Ele vai ter que aumentar. Assim como os comprimentos da base e da altura, tá vendo? Então, no final das contas, o que acaba acontecendo? A dimensão X sofre uma dilatação, então ela fica maior aqui, ó. A dimensão Y sofre uma dilatação e o próprio buraco sofre uma dilatação. Tá? Então tem aqueles exercícios que fala de parafuso que você coloca aqui, tá? Depois a lista tem alguns lá que vale a pena vocês darem uma olhada. Tá? Quando cai, geralmente é a questão assim, tá? Não é muito relativa a contas, não. Tá bom? É isso. Aí, para encerrar essa parte Ah, de... Oi, pode falar. você pode explicar de novo essa aí da chapa, por favor? Qual parte? Por que dilata o buraco? Não, eu não entendi muito bem o mecanismo. Uai, se a chapa está dilatando, todas as dimensões têm que aumentar. Então, isso aqui mostra, ó, a dimensão X aumentando. Então, isso aqui seria a dimensão inicial, tá? E aqui você teria a dimensão final. Tá vendo? Toda essa rachurada aqui, ó, é a dilatação que ela ganhou nessa dimensão e nessa, Ah, tá. Não, imaginei que entendeu? estavam soldando uma Não, chapa não, na não. outra. Ó, chapa dilatada após sofrer aumento de temperatura. Olha lá, ela vai aumentando a temperatura. Então vai dilatando, vai dilatando, 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 tá? E aqui você tem ela no estado final. Só que muitos alunos acabam dando uma bugada, né? Por que que o buraco do meio fica maior também, né? A gente não pode esquecer que o buraco do meio, ele tem dimensão também. Então, isso aqui é um comprimento, ó. Se você olhar para isso que eu estou circundando aqui com a minha caneta, é um comprimento. Se o comprimento das coisas aumentam, o comprimento da circunferência tem que aumentar. Por isso que a gente diz que o buraco acaba ficando mais largo, né? Por conta dessa situação, tá? Então, por exemplo, os caras que vão trabalhar com engenharia, eles têm que dimensionar tudo isso, né? Essa dilatação vai ser tão grande a ponto de, por exemplo, o parafuso escapar do negócio, né? Tem toda essa questão que os caras consideram, tá bom? Entendida. Então, Beleza. essas partes, esse quadrado menor e o círculozinho menor, na verdade, não existem, né? É só para falar que isso foi Na uma verdade, abreviação, né? o quadrado menor e o círculo menor é a chapa no início, ó. Ela era É assim, inicial. Aham, isso. não, só isso que me confundiu um pouco. É isso mesmo, Tá bom, tá bom? obrigada. Beleza. Bom, aí, deixa eu trocar aqui. Eu vou colocar esse videozinho. É uma experiência que ilustra um pouco isso que eu comentei. Espera aí. Vou compartilhar o som com vocês aqui. Eu não sei se tem som, eu acho que não tem. De qualquer forma, tá aí. Pronto. Hoje. Ué, por que não tá indo? Quero que ele vá.
tá? Depois eu mostro. Eu vou terminar a dilatação de líquidos, daí eu já mostro. Não sei por que não está abrindo aqui. Depois eu procuro lá no YouTube. É bem legal, porque ele mostra, na verdade, exatamente esse evento do aumento de área causada por uma dilatação, tá? Depois eu acho aqui. Onde que você tem que tomar cuidado? Onde que a coisa foge um pouquinho da do lugar comum? A dilatação dos líquidos. O que acontece? Os líquidos, eles, de maneira geral, as interações moleculares no líquido, elas são mais fracas do que nos sólidos. Isso tem a ver com entropia, com uma série de coisas, né? Tá, e daí? E daí qual é a consequência? O coeficiente de dilatação de líquido é bem maior que o de sólido. O que isso quer dizer na prática? O líquido ele tem mais facilidade para dilatar. Então, dilatações de líquidos, elas são mais significativas que dilatações em sólidos. Tá bom? Outra questão importante. Dilatação em líquido, como eu disse lá, há uns 2 ou 3 slides atrás aí. Peraí. Dilatação de líquidos, como eu disse há uns 2, 3 slides atrás, só ocorre para volume. Só ocorre para volume. Tá bom? Só que, onde que a coisa vai complicar? Quando você quer dilatar um sólido, então, sei lá, aqui, ó. Quero dilatar um sólido. O que você faz com o sólido? Vai lá e esquenta ele. Certo? Tá bom. Quando eu quero dilatar um líquido, eu tenho um problema. Eu tenho que aquecer ele dentro de um recipiente. Dentro de um recipiente. Eu tenho que aquecer ele aqui, ó. Eu não posso aquecer ele num lugar que ele não esteja dentro. E isso vai desembocar em que problema? Como é que eu meço a dilatação de uma coisa que está dentro de um recipiente que também dilata? Porque na hora em que você aquecer o sistema, não tem como você fazer o calor ir só para o líquido. Falar, puta, não, eu quero que só o líquido dilate. Não dá. O sólido vai dilatar, o recipiente onde ele está contido também. Então, quando se trabalha com líquido, a gente tem uma situação aqui que é aquilo que você enxerga é diferente daquilo que está acontecendo. Então, você vai enxergar o líquido dilatar. Mas aquilo que você enxerga não é o que está acontecendo de verdade. Então, para a gente poder entender melhor isto, eu queria que vocês se concentrassem nessa figura. Essa figura, ela tem um recipiente de um material qualquer, tá? De um material qualquer. E ele está lotado de líquido. Ele está lotado de líquido. Então, esse sistema, ele tem um volume. Ele tem um volume, né? O volume do sistema é o volume do recipiente mais o volume do líquido. Então, ó, peraí. O V0 seria o volume do sólido mais o volume do líquido. Tudo bem. Aí o que vai acontecer? Eu vou aquecer o sistema. Lembrando que o sistema estava lotado, né? Não tinha um espacinho vazio. Tá. Quando a gente aquece o sistema, tudo dilata. Tudo dilata. Só que pelo fato da dilatação do líquido ser maior, muito maior, o que a gente vai observar é um extravasamento de líquido de dentro do recipiente. Tá? Porque o recipiente aumentou de tamanho, mas o líquido que estava lá dentro aumentou mais de tamanho. Certo? Então, o que a gente vai observar? Essa quantidade que você observa do extravasamento, ela pode ser medida. Ela pode ser medida. Né? Então, você pega esse líquido aqui, ó, extravasado, coloca numa bureta, acabou. Você mede ali o volume dele, numa pipeta, numa proveta, perdão,
e mede o líquido. Então, esse volume aqui eu vou chamar de dilatação aparente, tá? Então, ó, espera aí. ΔV aparente é aquilo que eu enxergo, é a dilatação que você observou, por isso que ela se chama aparente. Tá. Só que aí é que está a sacada. Por que que ela é aparente? Ah, porque ela não é igual à real. Não. A bem da verdade, essa dilatação que você está enxergando, ela pode ser calculada pensando assim. Eu vou pegar aquilo que o volume aumentou do líquido. Essa dilatação é aqui, aquele que ele efetivamente sofreu. Essa dilatação é a dilatação real. Real. Menos a que o recipiente dilatou. Para pensar assim, ó. Por que que o líquido transbordou? O líquido transbordou porque ele dilatou mais do que o próprio recipiente. Então, o que que a gente pode concluir disso? Que aquilo que transborda é a dilatação do líquido, de verdade, menos a dilatação do sólido. Tá? Oi. Por que que o volume aparente é representado com variação? Não seria apenas o volume que vazou? O volume aparente? É. Então não estaria errado eu representar só como volume aparente, não como variação do volume aparente, né? É porque assim, é uma variação de volume que ocorreu ali do líquido, de fato. Você está medindo, tudo bem. Mas você concorda que isto é uma variação de volume? Só que ela é aparente. Ela não é real. Você mede aquilo que variou. Então, para você pode ser uma medida, mas para o líquido é uma variação de volume, sim. Tá? Por quê? Porque ele teve uma variação de volume real e o líquido e o sólido também teve essa variação de volume dele. Tá? Você observa, por exemplo, aqui nesse texto aqui do lado, ó, que o coeficiente de dilatação do vidro é da ordem de 10 a menos 6, tá vendo? Ó? 10 a menos 6. O coeficiente de dilatação da água é da ordem de 10 a menos 4, tá vendo? Então é uma grandeza razoável, beleza? Então, assim, resumindo, né, em termos práticos, quando cai dilatação de líquido, o que ele pode te perguntar ele pode te pedir para calcular a variação aparente, ou ele pede para calcular a variação real do líquido, a variação de volume real, que é essa daqui, ó. Peraí, opa. Essa aqui, ó. Essa é que ele pede normalmente. Tá? Por quê? Porque essa daqui você mede. Ela é medida. Tá? Beleza? E a do sólido a gente calcula. A do sólido a gente calcula. A variação de volume do sólido é aquela lá que você conhece. Gama vezes... V0 gama, né? Perdão. Deixa eu colocar aqui. É V0 do sólido vezes gama vezes delta T. Bom, beleza? Tudo bem? Perguntas?